Bom, pessoal, boa noite. Aliás, tô dizendo boa noite porque eu tô gravando isso no domingo à noite, né? Bom, dando continuidade, né, à aula, vamos agora abordar um pouquinho essa questão da Constituição Federal, tá? Óbvio que aqui não é uma aula de direito, né? Mas é importante que vocês percebam o quão a lei ela está presente em tudo né, perante uma sociedade. Então não tem como a gente falar um pouquinho de história, entrar no SUS sem entender um pouquinho da Constituição Federal, que é a nossa de 1988 e que é dita aí como uma das mais humanas do mundo, tá bom? Então a gente tem lá no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º, um princípio que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E o que seria isso, né? Primeiro, como é que surgiu essa ideia de princípio da dignidade da pessoa humana? Surgiu com essas guerras absurdas que tem aí, né? Que teve ao longo da história, né? Então a gente pensa aí no Hitler, né? Na Segunda Guerra Mundial. A ONU surgiu por causa disso. Pensar no princípio da dignidade da pessoa humana depois de um monstro, né, chamado Hitler, que quis acabar com toda uma espécie porque simplesmente ele achava que ele era melhor, faz todo o sentido, tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial foi fomentando essa ideia de proteger a dignidade da pessoa humana. Dignidade, gente, é uma coisa assim subjetiva, né? Então ela é muito ampla. A palavra dignidade, ela dá muitas margens e dá muita margem para proteção. Então, hoje a gente tem como um dos princípios basilares da Constituição Federal justamente o que? Esse princípio da dignidade da pessoa humana. Então, faz com que todo ser humano deva ser tratado com respeito. Todo ser humano tenha direito à sua privacidade. Tenha direito à proteção da sua imagem, tá bom? Então, daí você consegue variar e ir para uma série de cenários em que você pode utilizar o princípio da dignidade da pessoa humana como um meio norteador e protetor, caso você se sinta lesado, tá bom? O artigo 5º da Constituição Federal é um artigo, nossa, ele é imenso, gente, ele é imenso. Tem muitos incisos. E nele contém muitos incisos, muitas cláusulas que são chamadas de cláusulas pétreas, que não vão mudar. Para que mude, teria que ter uma outra Constituição Federal, tudo bem? E não é o caso, porque também essa Constituição Federal ela foi feita de um modo que para ter uma outra somente através de um golpe. E aí acredito que vocês lembrem da história, né, quando o Bolsonaro estava para assumir o poder, que falavam que ele ia dar o golpe. Até hoje se tem esse medo, né, dele aprontar alguma aí, né? Mas vamos lá, vamos pensar que não, né? E aí no artigo 5º ele começa o seguinte, né, que todos somos iguais perante a lei. Extremamente importante. Se todos somos iguais perante a lei, significa que todos nós temos os mesmos direitos e deveres. Eu acredito que na parte 1 da aula eu tenha dito para vocês, por exemplo, o exemplo da mulher que casava antes de 88, né? Ela passava a ser o quê? Uma propriedade do marido. A partir de 1988, ela tem os mesmos direitos e deveres que o marido. Ou seja, ela não é propriedade do marido. Então, com esta frase, nós também conseguimos proteger outras minorias, né? Os quilombolas, os indígenas, os homossexuais, a sociedade negra, né? Que vem sofrendo e sofre até hoje uma série de preconceitos. Então, se todos nós somos iguais, por que uns têm mais privilégios e outros não? Então, com base nessa frase, a gente consegue lutar por oportunidades iguais, tá bom? E aí vem uma série de políticas públicas que vão tentar garantir o quê? Este acesso de forma igualitária, inclusive até a própria saúde. Por que um rico tem um direito a um tratamento super caro, de repente a um transplante, e eu que sou pobre não tenho? Com base nisso, eu vou procurar o quê?
o judiciário, e se eu não conseguir através do serviço público de saúde, esse estado, esse município vai ter que pagar num serviço particular. Porque se todos nós somos iguais perante a lei, e temos aí o artigo, né, a partir do artigo 196 da Constituição, que aborda a saúde, fala que todos nós temos direito à saúde, quer dizer, vamos lá, então, peraí, se ele tem direito, eu também tenho, né? E é importante, seria muito importante que todo mundo soubesse disso, mas não só soubesse para falar assim, eu tenho direito, né? Porque eu volto a dizer, quando você tem direito, você tem deveres, uma coisa vem atrelada à outra, tá? Mas seria muito importante, talvez a nossa nação fosse menos ingênua, menos incapaz de lidar com a política, tá? Que aí no próximo slide eu vou estar falando essa questão da política, o que é política e assim por diante, tudo bem? Então, para não me alongar muito, né, numa questão legal, o artigo 5º ele aborda muita coisa. Ele aborda o direito de você ter uma ampla defesa, direito ao contraditório, de você ter acesso facilitado ao judiciário. Ele aborda uma série de coisas, tá? É extremamente importante esse artigo 5º, viu, gente? Ele é longo, ele tem vários incisos, como eu já falei, ok? Mas o que mais marca é o começo dele, que todos somos iguais perante a lei, ok? O artigo 6º da Constituição Federal, ele aborda o que? Direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, e aí uma série de direitos, né? O artigo 7º não está no slide, mas ele aborda a questão da CLT, do trabalho, garantindo aí uma série de direitos, tá? Que não poderiam ter sido mudados, né? Eles não foram mudados na sua essência com a reforma da CLT, ok? E aí, o artigo 196 ao artigo 200, eles abordam a questão da saúde, ok? Então, quem tiver interesse, aí pega na internet a Constituição Federal e dá uma olhada para ter uma noção. Por que eu entrei com esse assunto? Porque para eu falar de lei do SUS, eu tenho que entender que uma lei acima do SUS, que é a lei federal, a Constituição Federal, ela está garantindo os direitos, né? No mundo do direito tem uma pirâmide chamada pirâmide de Kelsen. É uma pirâmide que ela coloca de forma hierárquica as leis. Então, no topo dessa pirâmide está a Constituição Federal e os tratados que versam sobre direitos humanos. Então, eles estão ali no topo. E todas as outras leis estão abaixo desse topo da pirâmide, né? E isso mostra o quê? Que a lei do SUS, que é uma lei federal, mas não é a Constituição Federal, ela está abaixo. E se ela está abaixo, ela tem que seguir o quê? As regras da lei que está acima. E isso é para todas as leis, tá, gente? Tudo, ok? Então, quando a gente começar a falar do SUS, da própria lei do SUS, lembre desses pequenos detalhes que eu coloquei aqui na tela, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, todos somos iguais perante a lei. Tem um artigo que versa sobre direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, e depois temos artigos aí do 196 a 200 que abordam só questões de saúde, tá ok? Próximo slide, né? Nós temos a lei 8.808 de 90 e a lei 8.142 de 90, né? Então a lei 8.080 de 90, ela fala o quê? Ela dispõe sobre as condições para promoção, recuperação e proteção à saúde, né? Ela fala do SUS, tá bom? E essa lei 8.142 de 90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Então, assim, gente, eu tenho uma lei que ela monta todo um esqueleto de como vai ter que ser o SUS, né? Sua promoção, recuperação, proteção à saúde. E eu tenho uma lei que está dando poderes para participação da comunidade, tá? Muita gente não sabe, mas pode participar, né? Geralmente lá na sua comunidade tem algum vereador, é óbvio que sempre tem alguém voltado para a política, é óbvio, né? Algum líder comunitário que está participando de algumas decisões. Por quê? Nosso país ele é enorme, nosso país ele tem tamanho de continente.
Então não dá para lá em Brasília saber o que está acontecendo, sei lá, em Guaianazes, por exemplo. Ele nunca vai saber qual é a necessidade de Guaianazes, né? Então é importante que tenha participação. A ideia de colocar a comunidade na gestão do SUS é nesse sentido, de saber quais são as necessidades locais e com isso conseguir recursos para aquela problemática, né? Essa seria a ideia, tudo bem? É perfeito? Não, não é perfeito, porque onde tem um ser humano tem problema, né? E aonde vai dinheiro também tem problema, tá bom? É importante se atentarem a esses pequenos detalhes, né? Porque sempre tem, né? Onde tem gente, sempre tem, infelizmente, né? A nossa política, geralmente, por exemplo, essa participação aí da comunidade. Muitas vezes a pessoa que quer participar, ela já está tendo o interesse de ter uma carreira política. E muitas vezes, não é feio querer ter uma carreira política. É como que você quer levar essa carreira política. Se você está já entrando querendo levar vantagem, aí fica feio, né? A coisa fica muito feia, tá bom? Vamos lá. Então, quem quiser, né, também procure na internet para ler os artigos, os incisos. Não acho que tenha necessidade, tá bom? Agora, esse slide, gente, é extremamente importante. Esses princípios doutrinários têm que estar na ponta da língua, tá? Isso permeia toda a sua vida profissional. Enquanto o SUS, né, Sistema Único de Saúde, existir, você tem que ter esses princípios doutrinários na ponta da língua e entendê-los, ok? Então não é uma coisinha de decoreba que eu vou responder uma prova no futuro e acabou. Eu tenho que entender isso para entender como funciona o Sistema Único de Saúde, ok? Até mesmo quando eu trabalho numa empresa particular, tá? Então vamos lá, universalidade, o que é isso? Se todos nós somos iguais perante a lei, se todos nós temos direito à saúde e todos que estão em território nacional, independente se são brasileiros ou estrangeiros, independente também se é estrangeiro, residente ou não, porque tem diferença, tá, gente? Eu posso ser um estrangeiro que eu vim aqui fazer, sei lá, vim passear em São Paulo, vim para um congresso, sou norte-americano, vim para um congresso e infartei aqui em São Paulo. Eu vou ter direito a atendimento de saúde pública. Eu não vou pagar nada por isso, ok? Óbvio que quem tem dinheiro, o exemplo que eu dei, um empresário norte-americano que infarta em São Paulo, a probabilidade dele parar num pronto-socorro público é mínima, né? Mas vamos pensar que de repente ligaram para o SAMU. O SAMU não é público? O SAMU fez o primeiro atendimento e levou para o hospital de referência. Do hospital de referência levaram para o Albert Einstein. Até o hospital de referência, todo o serviço foi um serviço público, certo? Se fosse lá no país dele, eu pagaria por isso. Porque lá é outra lei, é outro sistema de saúde. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. Ele não vai pagar por isso. Independente se ele tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então vamos pensar no pessoal, nos venezuelanos, colombianos, haitianos, né? Muitos vieram para o Brasil por uma situação caótica lá no país deles, né? O simples fato de estar aqui no Brasil, eles têm direito ao atendimento no Serviço Único de Saúde do país, tudo bem? Então, universalidade é isso, é atingir a todos. Vamos pensar eu, brasileiro, residente domiciliado em São Paulo. Eu tenho um convênio médico, mas eu quero passar no SUS. Eu tenho direito. Humberto, milionário, faz de conta que eu sou milionário, mas eu quero passar no SUS. Eu tenho direito, tá? Então não tem essa distinção se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, se é brasileiro, se é estrangeiro, se está aqui de passagem ou se não está. Aconteceu o problema de saúde em território nacional, a pessoa vai ser atendida pelo Sistema Único de Saúde e ela não vai pagar nada por isso. Se isso é certo, se isso é errado, não sei, tá? Tem uma série de coisas que a gente poderia devanear se fosse uma aula presencial, né? Mas vamos parar para pensar que ela combina com o texto da Constituição Federal. Ela protege o princípio da dignidade da pessoa humana, todos nós somos iguais perante a lei. Tem um artigo que é óbvio que eu não coloquei porque não é aula de direito, que versa justamente sobre
o estrangeiro residente no país, tá? Então, tudo isso vale a pena lembrar que esse princípio da universalidade, ele combina, tá? Ele não vai contra a Constituição Federal. Ele está lá em consonância com a Constituição Federal. Tudo bem? Eu vou pular a equidade, porque a equidade é um pouquinho mais chatinho de explicar. E vou para integralidade. Integralidade, gente, o que significa? É atender a pessoa como um todo. Então, o sistema de saúde do país, ele tem que olhar para a pessoa de forma holística e vendo todos os problemas de saúde que essa pessoa tem. Então, faz de conta que eu fui na UBS porque eu tô com um problema, sei lá do que. Vamos lá dar um exemplo. Tô com um problema de garganta, que é realmente o que eu tenho. Ultimamente estou com a garganta meio irritada. E aí o cara percebe, o médico lá no atendimento, ele percebe que eu tô com o quê? Com uma úlcera varicosa. Sei lá, dá um exemplo, bem doido. Ele tem por obrigação de olhar a minha garganta, mas também tem por obrigação de me encaminhar para um vascular, para ver essa úlcera varicosa. Certo? Por quê? Porque ele está me olhando como um todo. Essa é a ideia. Tudo bem? Isso não acontece, eles atendem mal olham na nossa cara, é verdade. Infelizmente é verdade. Mas isso não acontece só no Serviço Único de Saúde, né? No serviço público. Muitas vezes, eu já passei por isso, né? O Senac me promove um convênio médico, não é um convênio ruim, de eu procurar um médico, e o médico mal olhar na minha cara, o atendimento ser péssimo, né? Então a gente consegue perceber que muitas vezes não é o serviço, se é particular ou privado, é o profissional que é ruim, né? Que ele realmente não abraça aquilo que ele se propôs a fazer, tudo bem? Então, integralidade é olhar a pessoa como um todo. Meu paciente, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem catarata, ele tem N problemas de saúde. Ele tem que ser assistido em cada um desses problemas de saúde. Essa é a ideia, ok? E equidade. Equidade é meio chatinho. Primeira coisa que tem que deixar bem claro: equidade é diferente de igualdade, tá? Então tá lá, né? Todos nós somos iguais perante a lei. Bacana. Porém, as nossas necessidades são diferentes. Então é nisso que a gente vai se pegar. Equidade é tratar a diferença de acordo com a sua diferença. Então vou dar um exemplo. Eu, Humberto, homem, branco, da periferia, né? Eu sou daqui de Itaquera, tenho determinada necessidade. Você do outro lado aí é uma mulher negra, mais nova que eu, vamos pensar assim, 20 anos, e passa a ter o quê? Outras necessidades de saúde. Né? Então vamos pensar que todos nós somos iguais perante a lei, mas só o fato de um ser homem e outra mulher, algumas coisas mudam. Então essas diferenças são o quê? São necessidades diferentes. Por exemplo, eu não preciso passar num ginecologista, né? Como o exemplo que eu dei, não precisa passar num urologista. Tudo bem? Então é importante perceber essas diferenças aí, ok? Então equidade é você tratar a pessoa de acordo com a necessidade dela. Então você consegue perceber que, por exemplo, e a equidade, gente, ela transcende o Serviço Único de Saúde. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a pessoa está precisando de alguns benefícios do sistema previdenciário, quando a pessoa quer alguns benefícios. Tem gente que tem direito ao LOAS, que é uma lei orgânica de assistência social. E tem gente que tem uma situação muito semelhante e não consegue esse benefício. Um outro consegue e outro não. Mas por quê? Porque dentro do princípio da equidade, um se encaixa direitinho para conseguir o benefício e o outro não. Isso é um exemplo no caso da parte previdenciária, tá bom? No caso da saúde, é mais ou menos isso. Nós temos programas de saúde voltados para a mulher, programas de saúde voltados para o homem, programas de saúde voltados para a criança, outros voltados para o adolescente, outros voltados para o idoso. Por quê? Porque essas características, elas vão mudando. Eu, homem de 48 anos, tenho uma necessidade.
Eu, homem de 70 anos, tenho outra necessidade. Eu, homem de 20 anos, não tenho necessidade nenhuma, né? Exceto namorar, né? E ser feliz, né? Mas brincadeiras à parte, a necessidade é outra. Tudo bem? Então, equidade é isso, gente. Equidade não é igualdade. Porque se fosse igualdade, homem teria que passar no gineco. E mulher teria que passar no urologista. Pensa assim, tá? Para tentar diferenciar essa questão da equidade da igualdade. Igualdade é igual para todo mundo. Todo mundo vai usar a mesma camisa, do mesmo tamanho, independente se essa camisa vai ficar apertada em mim ou não, certo? Equidade não. A minha camisa é G, a camisa do meu colega é M, a camisa do meu outro colega é P. Por quê? Porque está de acordo com a necessidade de cada um. Ok? Gente, eu vou dar uma paradinha, uma pausada neste vídeo e a gente começa num outro vídeo. Tudo bem?